É muita gente, É né? muita gente. Eu fico pensando em colocar todas as pessoas, tipo assim, numa sala, nem cabe, né? Não Minha cabe, mente é assim, tem que eu ser num sempre penso estádio. assim, não cabe, né? Num Muita estádio de gente. futebol, no mínimo. E olha, quando a gente tá passando pelos processos de Deus, a gente pensa, né? Nossa, aqui só vai me ferir, não vai valer de nada. E daí Deus usa aquilo que te feriu pra curar outras pessoas, né? Qual foi a cura que mais marcou você desse seu testemunho lá? Eu acho que foi da comparação. Tem várias coisas, né? Tem quando eu nasci, que era pra eu não andar, ou era pra eu estar morta ou minha mãe tá morta. Teve o bullying, que a gente contou também no Glorify. Mas eu acho que o mais doído foi a fase de sair, tipo assim, renunciar ao meu sonho, abraçar algo que eu não sabia fazer e ouvir tudo que eu tive que escutar nesse processo. Isso foi mais doído. Por exemplo, Então, o que você escutou? eu sei muita coisa, tanto de gente eu vou dizer aqui, né, mundo secular, como a gente costuma falar, ouvi que eu era louca, que eu tava abandonando algo que tava certo pra fazer algo que não ia dar em nada. Aham. E também ouvi, infelizmente, no começo, muitas de pessoas cristãs que não tiveram a sabedoria plena do Espírito Santo Pois e é. ficavam falando que a minha voz era feia, que minha voz era horrorosa, que eu queria dinheiro, que eu era vazia, que eu era fútil. Então, chegar em lugares e ouvir pessoas falando isso do seu lado, eu acho que foi algo que doeu mais, mas também, quando cicatrizou, eu pude ter um olhar diferente para as pessoas. Então, sempre que eu ouço algo que me fere e eu vejo que não é para construção, eu sinto mais amor por essa pessoa. Pelo incrível que pareça, porque eu penso, eu também sou tão ruim assim, sabe? Eu não sou melhor que ela. Nossos pecados são diferentes. É só isso que acontece. Então, eu espero que o Espírito Santo possa guiar essa pessoa para que ela melhore nisso, da mesma maneira que eu preciso melhorar em muitas outras coisas. Uou! Vamos cantar? Vamos! Vamos fazer um ao vivo hoje aqui, gente, no programa Adore Mais, com Esther bati. Marcos. Essa entrevista vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Para você que chegou agora, não tá sabendo o que a gente tá falando, quem é Esther Marcos? Lá no canal do YouTube, se inscreve. E a gente vai ouvir agora Esther Marcos, onde nós conectamos pessoas e unimos Tudo propósitos. Acho que é melhor ir no gogô. Quando o medo vem bater a minha porta e tuas promessas me fogem à memória, eu confiarei. Quando o desânimo busca me aprisionar e os meus gigantes parecem se multiplicar, eu confiarei. Espere, ó minha alma, teu Deus nunca falha, vitorioso é aquele que por ti batalha. Espere, ó minha alma, teu Deus nunca falha, não, não, vitorioso é aquele que por ti batalha. Aleluia! Ele nunca falha, gente. Se tá falhando, ó, você acha que tá falhando, anda mais um passinho, espere mais um pouquinho, que nesse processo você tá aprendendo. Não se iluda, não pega esse desafio aí só pra sofrer, não. Tem um propósito em cima disso. Uou, Esther Marcos aqui no programa Adore Mais, hoje ao vivo nos estúdios da família Adore Mais. Tem muita pergunta boa aqui, Esther. Amém, glória a Deus. Bora falar com esse povo e responder essas Bora. perguntinhas. Tem testemunho, tem de tudo um pouco aqui, viu? Que Que lindo bênção. vocês todos participando com a gente aqui. Olha só, a Valéria de Osasco tem um adolescente de 13 anos em casa e não sei mais o que fazer para ele se interessar por Deus. Às vezes, obrigo ele a ir à igreja, mas ele fica sempre no celular. O que posso fazer? Bom, Boa pergunta, Valéria. boa pergunta. Até os 18 anos, meus pais eles sempre me levaram pra igreja. Querendo ou não? Querendo ou não, eu ia. Porque às vezes eu tava com preguiça, mas eles falaram, não, Esther, a gente tem que ir. Mas meu maior exemplo foi em casa. Ó. Então, eu acho que a maneira que você pode pregar o evangelho quando as palavras não estão funcionando é através do exemplo.
Então, desde que o seu filho participe mais da sua rotina, que ele veja em você a palavra sendo cumprida. Eu acho E que esse é o maior alegria exemplo. na palavra. Exatamente. Então, por exemplo, são incontáveis as vezes que eu vi o meu pai enfrentando um momento difícil na empresa, e daí, em vez dele me excluir ou não deixasse que eu participasse, ele me chamava e falava: Esther, tá acontecendo isso, 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 por mais que você não entenda, o papai tá triste, tá ansioso, tá nervoso, mas sabe o que o papai vai fazer? Vai orar. O papai vai orar agora, vai dar um tempo, porque não vai descontar em ninguém a frustração dele. Então, eu sempre via essas coisas. Quando meu pai errava, minha mãe errava, eles iam conversar comigo. Minha mãe incontáveis vezes veio pra mim e fala: filha, sei que você não viu, mas a mamãe errou, mamãe fez isso, 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 mamãe já pediu perdão a Deus, agora vai pedir perdão pra pessoa, porque é assim que a palavra faz, assim que a palavra diz que nós temos que seguir. Então, sempre que acontecia algo na minha casa, eu não era excluída por ser uma criança, uma pré-adolescente que não sabia de nada, mas sim eu vi o exemplo dos meus pais. Então, essa foi a maior pregação. E também, né, em contrapartida, ter um pulso mais firme. Porque pré-adolescente nós sabemos como é, né? Eu passei por isso. Passou. Então, assim, tem várias coisas acontecendo. Então, na hora de jantar, nada de celular. Tem horário pra dormir. Isso é disciplina. Disciplina é bom. Hoje em dia, tem muita gente falando que disciplina não é bom. Gente, disciplina é maravilhoso. Nós precisamos de mais disciplina na nossa vida. E quando você está criando alguém, por mais que eu ainda não seja mãe, mas eu fui educada, né? A disciplina é maravilhosa. Então, ter horário pra tudo. Faça ele fazer o devocional com você. Isso é maravilhoso. Eu não sabia fazer devocional. Eu aprendi com os meus pais. Eu aprendi a orar com os meus pais. Olha só. Porque eles me puxavam pra participar desses momentos. Eu acho que essa é a primeira saída. Uou. Ele diz assim: meu nome é Carlos de Barueri. Sou filho de pastor e sempre servi na igreja e em missões, mas hoje me sinto estagnado, mesmo executando tudo o que me mandam. Sinto que preciso fazer algo novo, sendo chamada para algo diferente, mas não sei o caminho, nem como dar o primeiro passo. Será que vou para uma faculdade de teologia? Essa não é a saída. Carlos! Se você já tá todo confuso, não faça isso agora. Que bom que você mandou sua pergunta. Não faça isso agora. Mas eu acho que o período mais difícil da caminhada cristã é quando você não ouve nada da parte de Deus. É o período mais difícil. Eu passei isso no nosso penúltimo projeto, assim. No período que eu queria respostas, eu não tinha resposta. Então, esse período que você vai fazer no seu devocional, você não sente nada, você não ouve nada, e você continua seguindo a palavra, tendo fé e confiando, é aí que você mostra que a sua fé está enraizada em Deus. Uou. E não nos sinais. E não parar. Exatamente. Então, mesmo que você esteja se sentindo nesse turbilhão, confia. Continua caminhando mesmo sem ver para onde você está indo. Entrega nas mãos de Deus, continue orando, continue intercedendo por tudo. Coloca nas mãos de Deus e fala: Deus, não estou sentindo nada, não sei o que é para fazer, mas não para. Porque nesse parar que o diabo pode colocar alguma semente no seu coração. E aí pode não ser uma parada, mas sim uma morte espiritual. Eita. Ó, o GG quer saber coisa pessoal aqui. A Esther fala inglês? Ó, quer saber se já vai para as nações. Muito boa, GG. Eu fiz aula, acho que 2 anos. Aí eu parei um pouco. Nós fizemos até intercâmbio juntas durante um período. Então a Esther sabe sobreviver. A Esther, se você largar ela nos Estados Unidos, ela sobrevive, entendeu? Ela sabe pedir água, pão, ela sabe pedir um lugar pra dormir. Mas se você colocar um gringo aqui, ele começar a falar demais, a Esther já vai pedir SOS. SOS ajuda os universitários. Exatamente. O Henrique fala assim: olá, boa tarde, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, ligadinho. Um beijo, Henrique. Beijo. Olha só, a Ana pergunta assim: Esther Marcos é uma bênção, que lindo. Esther, suas músicas são incríveis. Qual é a mais especial pra você? Ixi, é igual perguntar pra mãe, né? Assim, viu, qual que é o seu filho preferido? É isso, é porque são fases, eu acho. Então, por exemplo, até então minha música favorita era Melhor Amigo. Aí agora eu compus outra que eu quero gravar o quanto antes e tá sendo essa minha preferida. Vou falar o nome dela, porque eu creio que a gente vai gravar ela. Mas ela se chama Carta à Laodiceia. Pra mim, no momento, ela tá sendo a mais especial. Porque eu acho que é o que a gente precisa ouvir. Então, no momento, é ela. Ela, em primeiro lugar. Show! Tem outra pergunta boa aqui também, da Ana. Ele pergunta como ela lida com a ansiedade e o que ela faz para deixar a saúde mental em dia. Ana do ABC. Um beijo, Ana! Que bênção!
Eu creio que nós somos três, né? Nós somos carne, né? Alma e espírito. Então, tudo precisa estar alinhado. Então, no meu espiritual, eu tenho orado muito sobre a ansiedade. Sempre que eu me sinto ansiosa, eu faço o que a Bíblia manda, que é trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando vem mentiras à minha mente, eu rebato com as verdades da Escritura. Vira e mexe, você vai me encontrar no meu quarto, falando sozinha, falando, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que os planos dele são perfeitos, bons e agradáveis, eu não tenho que temer. Então, sempre que vem alguma informação, eu já rebato com a palavra. Você com você mesmo. Exatamente. Eu tenho um acompanhamento, né, com os meus pastores, que são meus pais. Então, sempre que tá algo desalinhando, eu falo, ai, gente, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. E também eu tenho, quando necessário, o acompanhamento, né? Eu tive acompanhamento na minha pré-adolescência com psicólogos. Muito importante. Muito importante. Cheguei a fazer acupuntura também, porque era necessário. Então, assim, você ter acompanhamentos e pedir para que o Espírito Santo continue te guiando em todos os seus passos. Principalmente descansar sobre o que Jesus diz a seu respeito. É o principal, porque são verdades imutáveis. Não vão mudar. Então, o que ele disse não vai mudar ao meu respeito. Independente de como eu esteja, independente de como eu esteja me vendo, ou independente de como estejam as situações ao meu redor. O que ele disse não vai mudar. Então, isso é algo seguro que você pode se agarrar. Confia e vai. Exatamente, confia, vai mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir. Porque esse é um engano nosso, né? A gente pensa que o agir do Espírito Santo é notável quando você tá sentindo arrepio, chorando, rindo. E não é isso que a palavra diz. Você vê o agir do Espírito Santo com os frutos do Espírito Santo. Então não se apegue nisso. Ah, Esther, mas eu não estou sentindo nada. Continua. Continua caminhando, porque eu tenho a plena convicção que Deus permanece te guiando. Aleluia!